Olha só, eu tive o desprazer de entrar nessa vida aí do álcool. Mas por que eu entrei nessa vida do álcool? Quais foram os fatores, as crenças que me fez incorrer aí em fazer o uso da bebida alcoólica? Você sabia que todos nós somos viciados em alguma coisa? Porque o dia que o nosso cérebro deixar de viciar em algo, quer dizer que a gente está chegando à nossa morte. Mas vem cá, o que são vícios? O que ela afeta na sua vida? O vício ele pode ser o uso de uma substância que te causa dependência química, a qual começa a atrapalhar na sua convivência social. Então o vício ele pode ser visto desta forma. Mas o vício ele não está ligado somente com o uso de substâncias químicas, como o álcool, como o cigarro e outras drogas também que são drogas ilícitas aí, como a cocaína, o crack e dentre outras substâncias aí. E além das substâncias químicas, a gente também pode viciar em outras coisas, como por exemplo, até mesmo o vício em pornografia, o vício em doce, em chocolate, o vício em jogos de azar, o vício na comida, o vício no cigarro, o vício também na prática de esportes. Mas até onde, por exemplo, uma prática de um esporte pode ser considerada vício? E é interessante que provavelmente você está me vendo aí através da tela do seu celular, através de uma tecnologia. E falando de celular também, esses dias eu fui num restaurante e eu pude perceber que as pessoas nem têm momentos para poder sentir o sabor da comida, ou até mesmo estar conversando com a pessoa que foi no restaurante. Ela fica com a atenção aonde? Ela fica com a atenção voltada para o celular. Isso não é considerado também um vício? E aí? Se a gente for pensar bem, a economia mundial também ela é baseada em vender, em te viciar em alguma coisa, né? Que seja, por exemplo, as redes sociais. Ela, de certa forma, ela te prende. A ideia, por exemplo, aí dos vídeos curtos, que vão te dando pequenos momentos de prazeres aí. Então, um dos grandes objetivos aí da economia é fazer com que você fique viciado em alguma coisa. Mas até quando o vício ele pode ser nocivo à sua saúde? Até quando o vício ele pode fazer com que interfira na sua convivência social? Como o exemplo que eu citei, no restaurante, isso pode influenciar diretamente na sua convivência social, porque você está no restaurante, mas você não está ali presente naquele momento. Então, o vício no celular, o vício nas redes sociais, faz com que você afaste das pessoas a qual você ama. E isso é extremamente nocivo. Então, até onde o vício pode te levar, não é mesmo? Mas vem cá, vamos voltar aqui para substâncias químicas. Uma das substâncias a qual ela é lícita, que ela é pioneira em matar pessoas, pelo fato de se envolver em acidentes, pelo fato também de destruir relacionamentos, ela é extremamente nociva e você sabe muito bem a qual eu estou falando, é o álcool. Então, se você já está gostando desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seu amigo aí, chame seu amigo para cá para que ele possa entender um pouco mais sobre os vícios, né, e como a nossa mente funciona, tá bom? Então vamos lá. Se a gente for olhar uma base estatística, de acordo com o Instituto Brasileiro de Fígado, o consumo de bebida alcoólica por jovens acima de 18 anos é de 55%. Olha só, é mais da metade da população dessa faixa etária acima dos 18 anos faz o consumo aí de bebidas alcoólicas. E é constatado que 32% desses jovens eles consomem isso semanalmente, ou seja, a cada 3 pessoas, uma está consumindo aí álcool, levando em conta essa faixa etária. Provavelmente e infelizmente existe também jovens aí abaixo de 18 anos que, se você sabe, que infelizmente faz o consumo aí do álcool. Então o álcool é devastador. A gente percebe a quantidade de acidentes a qual pessoas estão envolvidas aí com álcool. Então é um tema a qual a gente tem que abordar e entender o que está por trás aí dessa ideia dos vícios. E olha só, eu tive o desprazer de entrar nessa vida aí do álcool. Mas por que eu entrei nessa vida do álcool? Quais foram os fatores, as crenças que me fez incorrer aí em fazer o uso da bebida alcoólica? O álcool ele pode vir através de uma predisposição genética, não quer dizer que é uma predeterminação genética para que você possa consumir o álcool, e isso é bem mínimo. Mas o que mais faz as pessoas incorrer no álcool é um sentimento de vazio, porque geralmente as pessoas buscam prazeres querendo preencher aquilo que os falta. Mas vem cá, na grande maioria dos casos, o que faz a pessoa fazer o uso de drogas, né, que seja álcool, que seja drogas ilícitas, nada mais é do que um desamparo. Mas o que vem a ser isso? Geralmente as pessoas elas buscam fugir de alguma coisa, de preencher algum vazio. Geralmente essa falta, esse vazio, ele começa ali na sua infância, na sua criação. O que é percebível é que os vícios estão atrelados a dores emocionais. Então a falta de atenção aí das pessoas a qual te cria pode sim fazer com que você incorra
em vícios. Claro que eu disse também que tem a questão da predisposição genética, isso também é um fato. Isso também tem a ver em questão de uma construção social, de uma questão econômica, a qual as pessoas direcionam você para esse caminho. Por exemplo, do álcool, quando eu falo de drogas lícitas, e acaba que por conta de uma gestão emocional você acaba incorrendo aí em estar fazendo uso, na busca do prazer, ou na busca de uma aceitação por parte de seus colegas, por parte das pessoas a qual você admira. E até mesmo também com algumas associações, até mesmo, por exemplo, quando meu pai bebia, ele ficava muito feliz, então eu quero ser igual ao meu pai. Então essa associação de querer ser igual ao pai pode ser também um fator, né, que faz você querer também fazer o uso dessa substância. Então são várias linhas que pode levar você a incorrer, por exemplo, na bebida alcoólica ou em outros vícios. Então é interessante que na minha vida eu tive algumas associações com o álcool, associação de dor e associação também de prazer em relação ao álcool. Primeiramente, a minha família sempre foi uma família muito festeira, ia para festa todo final de semana, e essa festa era sempre em família, era sempre com os irmãos do meu pai. Então a reunião era sempre com as mesmas pessoas. E além disso, a gente ali estava com os primos, né? Minha família é uma família bem grande, com muitos primos, aí a gente, quando se reunia, era mais de 20 primos juntos aí. Então acaba assim que para mim, naquele momento, quando eu era criança, eu ficava muito feliz, né? Por todo final de semana encontrar com meus primos, poder brincar, e sempre tinha bebida. Então a reunião era mais em prol de uma bebida. Claro que a gente não vai levar a questão histórica dos meus pais também, porque meus avós, todos eles, foram alcoólatras. Meu avô, por parte da minha mãe, meu avô materno, deu muito trabalho para minha avó. Assim também com meu avô paterno, deu muito trabalho para minha avó também em relação à bebida. Eram pessoas extremamente ignorantes, agressivas, quando faziam uso do álcool. Isso provavelmente passou para os meus tios, passou também para o meu pai, mas enfim, eu gostava muito de ir nessas festas, né, devido a isso, então eu via a associação do álcool como um método de se divertir. E era o que eu via na minha mente aí quando criança. Inclusive, eu lembrando aqui, né, eu teve uma certa situação, inclusive tem até uma foto, eu com uma pitula, né, que é um refrigerante na mão, e eu dançava forró, achando que aquilo ali para mim era minha cerveja, né, fazendo uma assimilação com os que os mais velhos faziam. Então eu replicava aquilo que eles faziam. Estava com a cerveja na mão, dançando, aquela coisa toda, e eu pegava meu refrigerante e fazia da mesma forma. Então eu estava associando aquele momento de prazer com a bebida, aquele momento daquela reunião feliz com a bebida. Só que vem cá, mas o que eu associei a bebida em relação à dor? O que eu associei a bebida em relação à dor? Eu, depois de algum tempo, né, quando eu cresci, na fase da adolescência, infelizmente eu comecei a fazer o uso de bebida alcoólica, e daí achava muito bom. Só que interessante que toda vez que eu terminava de beber, eu ficava muito emocionado, sentia vontade de chorar, né, assim, bem no final, que eu já tinha bebido bastante. Eu sentia vontade de chorar e muitas das vezes eu chorava na frente de todo mundo, olha só. Então, era aquela explosão de prazer no início, né? Eu fazendo uso, confraternizando, inclusive com meus primos, a gente se reunia para poder estar bebendo e ir em festa. E no final eu sentia um desconforto emocional. Mas por que eu sentia isso? Vamos voltar lá. Nas festas, toda vez que tinha as festas em família, sempre acontecia algo no final. Sempre acontecia algo no final que incorria em discussões. E essas discussões vinham por parte do meu pai com minha mãe, vinha por parte da família como um todo, do meu avô. E toda vez que meu avô, por exemplo, bebia, no final ele discutia, ele brigava. E assim também foi meu pai. Meu pai também, muitas das vezes eu presenciei ele brigando com minha mãe depois de uma festa. E isso incorria que levava eu ao choro. Então, pelo fato de eu presenciar isso tudo, eu percebi que quando eu comecei a fazer o uso do álcool, que eu sentia essas dores emocionais no final, porque eu ficava muito sensível, né, em relação a isso, acabou que eu pude fazer essa neuroassociação, que a dor dos finais das festas incorria no meu presente. E quando eu descobri isso, foi libertador. Então, quando eu descobri isso, eu consegui entender por que eu gostava tanto de confraternizar, ter momentos de prazeres ali com a família, que eram momentos a qual eu podia me socializar, e inclusive isso eu fiz uma neuroassociação. Para que eu pudesse socializar com alguém, eu teria que tomar álcool. Era a associação que eu criei na minha mente. Então eu associava a questão de socializar com álcool.
e a questão da dor, no final, corria sempre em choro. Olha só que loucura. E a questão também, por exemplo, de a gente não ter tanta atenção devida, e com certeza se você tem alguém que você admira, a pessoa que você mais pegou padrões mentais, adivinha de quem foi? Provavelmente foi da pessoa que você queria ter mais necessidade de aprovação quando você era pequeno. Quando você era pequeno, tinha uma pessoa que você queria o tempo todo, queria a atenção dela, só que você não tinha. Então essa pessoa a qual você carrega mais as crenças dela. Essa pessoa que seja seu pai, que seja sua mãe, um avô, uma avó, que seja o responsável pela sua criação. Então às vezes você queria tanta atenção dessa pessoa e você não teve, e isso começa a gerar algo chamado de rejeição. Então isso é um vazio ao qual a gente começa a direcionar para buscar vícios. Esse é um ponto, é uma linha a qual eu estou te mostrando aqui. Não dá para a gente falar e entender, porque cada caso é um caso. Uma das raízes para que você possa introduzir, por exemplo, um vício desse tipo na sua vida, nada mais é do que o desamparo, uma rejeição, algum trauma, alguma coisa desse tipo. Talvez você nem lembre o que é, mas isso pode incorrer, porque geralmente a gente busca preencher aquilo que nos falta. Só que daí o que acontece? Quando a gente começa a fazer o uso dessa substância, a gente vai ter uma explosão gigantesca de dopamina no nosso organismo. E isso alimenta o nosso sistema de recompensa. Olha só, então pelo fato de você usar uma vez, depois você incorrer em usar de novo, o que vai acontecer? Você vai tendo explosões de dopamina, você vai tendo dopamina, e isso mexe com o seu sistema de recompensa. É interessante que o nosso cérebro ele tem o hábito, instintivamente, de quê? De poupar energia. Então, se ele vê que aquilo ali é bom, que ele traz um conforto emocional para você naquele momento, então ele vai querer mais daquilo. E se ele quer mais daquilo, você vai querer sempre fazer mais. E isso, com o passar do tempo, se torna um hábito tanto psíquico, né, quando eu falo aí de estruturas, a qual você construiu na sua mente, que vai te dar essa sensação de prazer. Por exemplo, uma pessoa que nunca bebeu, se ela vê uma latinha ali, ela não vai nem salivar. Agora, uma pessoa que já está viciada, na hora que ela olha aquela latinha, aquela cerveja gelada, o que acontece? Ela já começa a salivar. Então, o seu sistema de recompensa ali já ativa, já é liberado dopamina só do fato de você olhar aquela latinha de cerveja. E essa explosão de dopamina no seu organismo, antes mesmo de você consumir, induza você a consumir. E da mesma forma, por exemplo, as pessoas que têm vícios em pornografia. Pode ter certeza, algo que mais destrói os relacionamentos é a questão da pornografia. Mas por que é? Porque olha só, da mesma forma que você ativa seu sistema de recompensa com o álcool, da mesma forma que você ativa seu sistema de recompensa, por exemplo, com cigarro, que seja com a droga ilícita, que seja com qualquer coisa de substâncias aí que causam dependência, você vai ativar a mesma região do seu cérebro. E da mesma forma, se você é viciado em pornografia, você está ativando a mesma região. Da mesma forma que você pega o celular e fica aí, ó, passando, você está dando pequenos estímulos de dopamina aí também, e você está utilizando a mesma região, o sistema de recompensa. Então, você olhando para a estrutura cerebral, você percebe que o vício ele está sendo ativado aí no seu cérebro na mesma região. Então, olha só, tudo pode ativar esse sistema de liberação de dopamina. Mas até quando isso pode ser nocivo? Até quando isso pode ser nocivo? Quando isso começa a atrapalhar a sua convivência social, daí quando começa a atrapalhar a si mesmo, é interessante que você procure sim um profissional de saúde para que possa te ajudar. Isso é extremamente nocivo à sua saúde. Interessante quando a gente começa a ligar os pontos, começa a fazer as neuroassociações, tem locais que acionam o gatilho seu de bebida. Pode ser num ambiente, pode ser até mesmo a questão temporal, a questão do tempo. Deus quinta-feira, ou você já começa a pensar na sexta. Só do simples fato de você pensar na sexta, você já começa a gerar o quê? Dopamina. E isso já vai fazer com que você até salive. Olha só o tanto que é interessante, que você com a estrutura mental, você não precisa consumir, mas aquele ele já libera dopamina no seu organismo e já libera outras substâncias e faz você ter um comportamento fisiológico, até mesmo de salivar. Olha só o tanto que o nosso cérebro é interessante. Então eu ouvi a palavra sextou. Você fica vendo aqueles vídeos lá nas redes sociais lá, de bebida. Que deu sexta-feira, aquilo ali enche, né? E se você consome daquilo, mais aquilo vai aparecer para você. Porque isso é uma estratégia da rede social. Ela quer que você esteja extremamente viciado nela. Tá vendo outra forma de vício? Ah, mas então tá bom, eu pratico esporte. Se você pratica esporte, você é um maratonista. E daí você está correndo aí 100 km aí de distância. Olha só, 100 km de distância um maratonista corre. E daí você sente vontade aí de fazer necessidades aí, como urinar e evacuar. Aí o que acontece? Você não vai fazer, por quê? Porque você tem que terminar a prova, você tem que correr 100 km. Geralmente acontece de atletas profissionais, por querer tanto aquele excesso do prazer, a busca pelo prazer de terminar uma maratona, ele
faz as suas necessidades no caminho, ele não para nem para fazer. Por quê? Porque para ele é mais importante ele terminar a prova do que ele parar. Para ele sente mais prazer em saber que vai terminar a prova. Então, até onde um vício ele pode se tornar nocivo? E daí a pessoa é tão viciada que às vezes ela não quer saber de mais nada. Ela perde vínculos com a família, ela perde vínculos com os amigos e daí ela só quer saber, por exemplo, de correr. Estou dando um exemplo aí de um esporte, né? Pode ser qualquer outro. E daí ela corre 100 km, daí ela machuca e sente muita dor e mesmo assim ela quer terminar a prova. Olha só que interessante, olha só interessante. Até onde o vício pode te levar. Então, olha só, e tem uma diferença também da questão do vício, da quantidade de dopamina que é gerada no organismo. Às vezes o álcool ele gera muito mais dopamina do que a própria atividade esportiva, que ela é benéfica, ela faz bem à saúde. Agora eu não estou falando de excesso, mas aquela sensação de prazer que você tem, por exemplo, ao suar devido a um esporte, ela talvez não é tão elevada como você fazer um uso de uma substância extremamente nociva para a saúde, que por exemplo a cocaína. Então ela vai levar seu nível de dopamina lá em cima. Mas hábitos eles podem ser trocados por outros hábitos. Então pelo simples fato de você entender, de você também buscar uma ajuda profissional médica, de você talvez estar até mesmo intoxicado quimicamente, que seja, por exemplo, por um uso talvez de cigarro. Então você tem que fazer uma desintoxicação. Além disso, se você cria um novo hábito de praticar esporte, o que vai incorrer? Você está mexendo com o seu sistema de recompensa aí. E daí o que você vai começar a pensar? Para mim ter maior desempenho, para mim correr mais, ou para mim levantar mais peso lá na academia, ter mais ganho de massa muscular, eu tenho que começar a me alimentar bem. Daí você começa a mudar o hábito da alimentação. E daí aquele vício talvez que você tinha, você começa a deixar ele no escanteio. Você começa a trocar ele por um novo hábito, um hábito saudável. E daí incorre que depois que você tem uma alimentação saudável, você também pensa, eu tenho que dormir bem também, eu tenho que tomar bastante água. Então tudo isso aí vai melhorando aí o seu corpo, o seu físico e sua mente também. E daí, por exemplo, quando a gente cita a questão das drogas ilícitas, por exemplo, como a cocaína, heroína, a gente pode lembrar de um país chamado de Portugal. Mas por que eu posso lembrar desse país? Porque, olha só, até o ano 2000, Portugal estava com uma crise, né, gigantesca em relação ao consumo de drogas. Daí o que acontece? O que a gente pensa sobre, por exemplo, uma pessoa que é viciada? A gente tem aquela pessoa como uma pessoa fracassada, a gente vê aquela pessoa como uma pessoa criminalizada. Como é que a gente enxerga essa pessoa que é dependente químico? Que é dependente, por exemplo, de drogas ilícitas? Como é que a gente enxerga essa pessoa? A gente tem uma característica de querer puni-la. Então essa ideia de punição ocorre aqui no Brasil. Então a gente é um país a qual a gente pune esse tipo de conduta, tá bom? Então o que Portugal fez? Um cientista chamado Dr. João Goulão, ele fez várias pesquisas, ele foi o precursor de implantar algumas mudanças ali em Portugal. Mas o que eles resolveram fazer? Eles resolveram descriminalizar a questão do uso de entorpecente. E olha só, não para por aí não. Eles investiram na condição de geração de emprego para quem era viciado e também ofereceu microcrédito para quem quisesse abrir um negócio. Mas e vem cá, o que aconteceu depois de tudo isso? Então, através da geração de emprego, através do microcrédito para poder abrir um negócio próprio, então, através disso, essas pessoas tinham um propósito, um porquê acordar cedo, um porquê ir atrás de alguma coisa. Daí, o que aconteceu? Pelo fato da pessoa ter um propósito, para que ela possa conquistar algo, o que aconteceu? O que aconteceu? O uso de drogas injetáveis reduziu em 50%. Então, a questão de overdose, de HIV, foi reduzido também. Pelo simples fato da sociedade enxergar essas pessoas aí como um problema de saúde. Porque, estatisticamente, nós percebemos que a raiz dos vícios nada mais é do que uma dor emocional. Mas aí você pode me criticar. Mas aí eu vou deixar alguns links aqui sobre pesquisas e amostragem de vários países que tem uma postura diferente em relação à punição. Mas aí você vai me falar, poxa, então você está falando para descriminalizar as drogas aqui no Brasil? Olha, eu não estou falando nada, eu estou apenas levantando dados estatísticos. A questão é, quando você tiver aí, por exemplo, um primo que ele é viciado, em vez de você só ficar punindo, aproxime dessa pessoa, tente ajudar ela da melhor forma. Porque o que geralmente nós fazemos? O nosso intuito é o quê? É criticar, é falar que aquela pessoa é fracassada, que aquela pessoa não é capaz de mais nada. Então isso incorre mais ainda daquela pessoa, a qual talvez você tenha uma certa afinidade e ela tem por você, faz com que você afaste ela mais de ti e ela afunde cada vez mais. Então isso a gente traz também para vários aspectos da nossa vida.
Então deixo bem claro aqui, nem todas as pessoas que têm traumas emocionais podem incorrer em vícios. Mas ao contrário é verdadeiro. Pessoas que têm vícios, provavelmente falta alguma coisa ali dentro. Mas, por exemplo, vem cá, você conhece um adolescente, a qual ele sabe quem ele é, ele conhece a verdadeira identidade dele como pessoa, como papel na sociedade. Ele tem metas, ele tem propósito e ele sabe aonde ele vai chegar. Ele não está perdido, vamos dizer assim, mentalmente. Você acha que ele vai querer incorrer em uso de entorpecente, de alguma droga a qual vai poder fazer com que ele não alcance o objetivo que ele espera? Se uma pessoa ela tem propósito, se uma pessoa ela tem uma missão a qual trilhar, se ela entende isso, ela reconhece isso nela como pessoa, provavelmente ela não vai entrar numa dessa. Entende? Você entende o que eu estou falando? A questão dos vícios está ligada muito à questão da desconexão. A desconexão com o momento presente também. Então, pelo fato de você estar desconectado com as coisas que acontecem ao seu redor, estar desconectado com, por exemplo, com a sua família, como eu bem citei a questão lá do restaurante, a pessoa desconectada da pessoa do lado, desconectada da comida, mas conectado a pequenos excessos de dopamina ali pelo vício causado pelas redes sociais. Então, a falta de desconexão atrapalha relacionamentos. A questão de você estar incorrendo em vícios de pornografia faz com que você olhe para uma mulher, o fato de você ver uma silhueta, o que vai acontecer? O seu sistema de recompensa vai falar contigo. E daí você vai gerar dopamina. Da mesma forma a qual eu falei para você sobre a latinha de cerveja. Quando você vê, aquilo ali já gera substâncias químicas e faz você levar ao consumo. E o que vem a ocorrer então num vício, por exemplo, em pornografia? Qualquer mulher que você vê na rua, simplesmente o rosto dela aparecer com aquela pessoa que está ali no vídeo de pornografia, o que isso pode afetar no seu relacionamento? Será que, por exemplo, isso pode afetar você diretamente a incorrer numa traição? A de você cantar a pessoa, a de você mandar mensagens para aquela pessoa e isso incorrer numa traição? Então, olhando para uma perspectiva de neurociência, a gente ativa as mesmas áreas aí do cérebro. Tanto no vício de pornografia, tanto você uma compulsão alimentar, num vício aí de comer bastante, tanto em jogos também, jogos, por exemplo, jogos de azar, que também é extremamente interessante, porque o jogo de azar, ele te dá uma sensação que vai ganhar, gera dopamina, mas ele dá uma sensação que você vai perder. E se você perder, gera o quê? Cortisol. Então gera um estresse muito grande ali. Então existe vários vícios. Então, quando eu falo de desconexão, é você não estar vivendo o momento presente. Então, se você está muito no futuro, muito ansioso, se você está com sentimento de culpa muito no passado, se você não está presente, você provavelmente você vai incorrer em alguma situação assim. Que às vezes é muito complicado, porque gera uma reação em cadeia. Às vezes você perde aquela pessoa que está do seu lado. Então essa desconexão é bastante prejudicial. Por que eu falo isso? Então, o que a gente tem que fazer com nossos filhos? É fazer com que nossos filhos, trazendo para uma outra linha, é fazer com que os nossos filhos, eles contemplem o agora. Que você leve ele para ver, por exemplo, a natureza, que ele possa contemplar o belo da natureza, que ele possa ter prazer nas pequenas coisas, aquelas pequenas coisas do dia a dia, no sabor da comida, ao ele enxergar a beleza por trás de cada momento, no agora. Então isso é bastante importante para ele aprender a ativar o sistema de recompensa dele nessas pequenas coisas. Uma sugestão que eu dou para você em relação à criação de filhos, em relação aos vícios, o que você pode fazer também? Então você pode pegar seu filho e fazer com que ele associe uma intensa dor o ato de beber bebida alcoólica. Que ele possa, antes mesmo de conhecer o prazer em tomá-la e sentir um prazer, antes mesmo que ele conheça isso, que ele aprenda isso, antes mesmo, mostre para ele o outro lado, a dor de incorrer naquilo. Mostre uma pessoa aí com náuseas, vomitando, pessoa passando muito mal. Então você vai fazer uma associação intensa na mente do seu filho para que ele possa ver aquilo como prejudicial para ele. Então a gente pode associar essa questão aí da dor e prazer. Daí você depois, na outra parte, você mostra o prazer de tomar um suco natural, de tomar uma água. Então tá vendo, filho? Isso aqui acontece isso aqui acontece isso. Então você faz associações. Então mostra uma dor intensa para ele, até mesmo aí quando ele estiver mais velho, a questão do entorpecente. Mostra que de fato a dor que uma família tem ao ver um filho usuário de drogas ilícitas, a dor que aquela pessoa tem para poder até mesmo querer sair daquilo e às vezes não consegue. E o que ela pode incorrer? A questão da violência que tem por trás disso aí, a questão do tráfico, a questão da criminalidade.
em relação ao uso de entorpecente. Então nós como pais, a gente tem um dever de mostrar isso para os nossos filhos, a gente tem um dever de dar atenção para eles. A gente tem um dever de construir uma sociedade melhor. E que quando você não é pai ainda, mas quando você for, você entenda esse papel de atenção. E a gente sabe que essa busca incessante pela carreira, pelo trabalho, acaba que a gente tem pouco tempo com eles. E quando a gente tem aquele pouco tempo com eles, o que a gente faz? A gente entra de novo numa desconexão. A gente não está presente com eles. A gente está mexendo no celular. Não, eu estou cansado. Eu não quero nem saber do que você está falando. É bem isso que acontece. Então, esteja presente ali com ele. Dê um momento para sua família. Isso é de extrema importância para que a gente possa mudar a nossa sociedade. Porque é clichê falar isso, que o futuro é as crianças. E é isso mesmo. O futuro é as crianças, mas o agora é você, como pai, fazer seu papel. E um problema do Brasil nada mais é que uma questão de paternidade. Pelo simples fato de você não sentar na mesa com seu filho. Esse é o problema do Brasil, de você não ter atenção ali com seu filho. Então isso gera muitos cárceres mentais, isso gera muito problema aí. E acaba que você vira uma bola de neve e a gente está vivendo uma situação bem complicada. Tanto em pessoas incorrendo em vícios, tanto em pessoas com transtornos aí de ansiedade. A estimativa é que cada 2 pessoas uma tenha a depressão. Então isso é muito triste. Então se esse assunto ele foi relevante para você de alguma forma, inscreva-se no canal para que você não possa perder mais conteúdos como este. Compartilhe com seu amigo aí que tem problemas com vício. Compartilhe com pais que têm seus filhos aí com dependência. A gente pode formar uma corrente do bem em relação a isso, ok? Então eu desejo a você bons relacionamentos, relacionamentos harmoniosos, e eu te vejo na próxima. Até mais.